Boa tarde, crianças. Boa tarde, mais um encontro nosso de história e amigavelmente, né? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje na página 96 sobre os tipos de trabalho, tá? E tudo que a professora, em vez de a professora ficar lendo para vocês aqui o texto que tem aqui e aqui, nós vamos ver, a professora colocou mais ou menos assim num passo a passo ali para vocês entenderem mais ou menos o que é. O que é trabalho, o que é profissão, o que é emprego, tá bom? Então nós vamos estar vendo ali. Aí ele pergunta assim para vocês: qual a importância de entender a diferença entre trabalho e profissão? Qual é essa diferença? Vamos ver? Nem todo mundo, tá? Para vocês ficarem sabendo, sabem qual a diferença entre trabalho e profissão, tá? Muita gente não sabe que existe essa diferença, mas existe essa diferença, tá? O trabalho é uma atividade que exercemos em específico. Já a profissão se refere à área em que atuamos, ou seja, a nossa ocupação, a qual requer uma especialização formal. Aí vamos ali para ver. Mas o trabalho e a profissão são a mesma coisa? O que vocês acham? São a mesma coisa o trabalho e a profissão? Não, não são a mesma coisa. Embora eles estejam relacionados e também envolvam a carreira de uma pessoa. Eles apresentam pontos em particular, sendo fundamental que você reflita a respeito disso para que consiga alcançar a realização profissional. Veja mais a seguir. Então, vamos ver ali. O trabalho, ele pode ser o quê? O trabalho, a palavra, a gente vai perceber a palavra trabalho. O que ele pode ser? Ela é utilizada para quê? Ela é utilizada para designar incontáveis atividades. Podemos fazer um trabalho da faculdade, um trabalho da escola, um trabalho voluntário, um trabalho social, ou até mesmo doméstico, como vocês estão vendo aqui, ó, trabalho doméstico, né? Social, escolar, intelectual, braçal. Então, eles, né, apresentam, então, eles estão relacionados à mesma coisa. Sendo assim, tá? Sendo assim, como vocês viram ali todos os trabalhos, não estão todos aí, né? Mas alguns que a professora quis mostrar para vocês, trabalhar se refere a exercer uma determinada atividade que pode ou não ser remunerada. Então, vocês podem perceber, eles estão todos trabalhando, né? Isso aqui estão todos eles estão trabalhando. Agora, será que é uma profissão? Isso aqui é uma profissão? Essa moça aqui, ó, que ela está a dona de casa, limpando a casa, é uma profissão? Mesmo que ela fosse uma empregada doméstica, um exemplo, seria uma profissão, né? Então, vamos ver sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Esse termo é utilizado, inclusive, para referir às tarefas que muitas vezes são relacionadas para entretenimento. Vocês sabiam que quem faz crochê, tricô, costura, que são trabalhos manuais, também chamamos de trabalho, por isso a gente fala trabalho manual, porque são feitos com as mãos e é um trabalho. E muitas vezes não são remunerados, é um lazer, é por hobby, fazer um trabalho manual, né? Então, não é remunerado. Então, a gente também conta como trabalho, certo? Então, vamos lá. Então, é válido ressaltar que nem sempre é adequado nos referirmos a um emprego como sendo um trabalho. É verdade.
Lembra que a gente falou ali, tem lá na apostila sobre emprego? Nem sempre o emprego é um trabalho, tá? Por quê? Isso porque estar empregado significa ter uma ocupação formal em uma determinada empresa. Ali são desenvolvidas tarefas de acordo com a função que deve ser exercida, ou seja, a pessoa desempenha um trabalho por meio do emprego, tá bom? Então, muitas vezes a pessoa só tem um emprego, ela chama de trabalho, né? Mas é um emprego porque ela precisa daquela remuneração, tá? Então, vamos chegar lá para a gente ver o que é profissão. Então, vamos lá, a profissão. A gente está vendo aqui um monte de profissionais, né? Da área. Então, vamos lá, vamos ver. No caso da profissão, ela está relacionada à área de atividade e em que um determinado indivíduo adquire expertise. A expertise, professora, mas por que essa palavra expertise? Porque expertise vem, vocês vão entender, tá? O que significa isso? É que a profissão de uma pessoa é definida pelo conhecimento que ela adquire por meio de cursos, especializações e da experiência que podem comprovar e formalizar as suas habilidades. Geralmente, quem tem uma profissão, ele estudou muito, muito mesmo. Aí ele chegou a ser um profissional da área. Por isso a gente chama, ele é profissional da área. Um engenheiro, ele é profissional da área. Um médico, ele é profissional, então ele tem aquela profissão, porque ele é um profissional, ele estudou muito, ele se especializou muito para chegar ali onde ele chegou. Então, a gente pode dizer que ele tem uma profissão. A mesma coisa, um professor, ele estudou muito, ele estudou bastante para chegar onde ele é. Então, ele hoje é um professor. Um matemático, um administrador. Um administrador, ele cursou muito, ele fez faculdades, ele faz pós-graduação, ele faz várias graduações, né, no caso, para quê? Para chegar aonde ele chegou, para ser um profissional daquela área, daquele setor, tá bom? Então, vamos lá. Como vocês podem ver, embora exista diferença entre trabalho, profissão, carreira, em diversos momentos elas estão diretamente relacionadas. Isso mesmo, estão diretamente relacionadas. Então, nós vamos ver ali. Você pode trabalhar, por exemplo, vou explicar para vocês aqui, como um atendente de supermercado, como recepcionista de uma clínica, ou até mesmo por conta própria. Fazer bolo, que tem muita gente que faz, né? Salgadinhos, docinhos, consertando equipamentos eletrônicos, então, muitas outras coisas, né? Mas isso não significa que essa seja a sua profissão, tá? Não é uma profissão, não é porque eu faço bolo para fora que eu sou uma profissional da área. Eu teria que fazer uma gastronomia ou estudar culinária, fazer outros estudos em cima daquilo ali para eu virar uma profissional da área, entendeu? Então tá, então vamos lá. E tem pessoas, tá? Eu vou explicar para vocês, e tem pessoas que elas até trabalham para fazer um docinho para fora, um salgadinho para fora, mas para quê? Elas estão visando o que nesse momento? Elas estão visando só o salário, porque aí elas querem pegar esse salário, guardar esse salário, tá? Para quê? Para fazer uma especialização que o permita se tornar um profissional. Entendeu? Então, eles trabalham em outras áreas, às vezes é um trabalho só, trabalho de atendente no supermercado, mas é porque ela está fazendo ou uma faculdade ou algo assim para ter uma profissão. Então, ela
pega aquele dinheiro, porque não é errado fazer isso, tu trabalhar em outra coisa, em outra área, para depois se formar naquilo que você deseja, tá? Então tá, eu espero que vocês entenderam qual é a diferença entre trabalho e profissão. E a professora vai dizer uma coisinha aqui também que para que vocês entendam, tá? É que trabalhar com aquilo que se gosta, né? Que a gente gosta, antes de se tornar um bom profissional, pois é dessa forma que a gente construi uma carreira de sucesso. E é verdade. A gente só constrói uma carreira de sucesso quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, que a gente ama, tá? Aonde vai trazer a nossa satisfação e realização do nosso trabalho. Mas lembrando, tá, que cada um dos passos precisa ser trilhado muito, muito, com muita atenção e dedicação, a fim de vocês ou qualquer outra pessoa, ou nós, né, alcançarmos esses objetivos. E é verdade, a gente precisa trilhar muito, com muito prazer, com muita vontade, com muita dedicação, aí a gente chega na profissão que a gente quer. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e vamos dar continuidade na apostila, tá? Beijos!